Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com você? Que novamente com você, o professor Gabriel Velasco, do IASE, o nosso Instituto Aprendendo do Zero. A partir de agora, nós seguiremos avante no nosso curso sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Resende, no Rio de Janeiro. Mas antes, te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o like, que é muito importante para a gente, além de compartilhar o nosso conteúdo, que vai nos ajudar muito. Porque quando você se inscreve e ativa as notificações, você recebe o aviso dos vídeos que foram lançados, e nós estamos preparando aí principalmente leis de vários municípios aqui do Rio de Janeiro, inclusive aí na região de Resende. É a nossa quarta aula, então vamos junto. A partir do capítulo 5 dos direitos e vantagens de ordem pecuniária, capítulo 1 do vencimento, seção única, disposições gerais. Lembrando que aqui eu não leio, eu procuro explicar, mas aqueles artigos que são bem objetivos, a gente não tem o que explicar. Então é guardar e ir para o abraço. Mas aqueles que eu tiver que pontuar, chamar a atenção de vocês para que vocês prestem mais atenção, eu farei. Então, a partir do artigo 117, que diz assim: vencimento é retribuição pecuniária para o servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado por lei. Então, o vencimento é simples, é a retribuição que ele percebe por efetuar as atividades do seu cargo. Já a remuneração, que está no artigo 118, corresponde ao vencimento, mais as vantagens de ordem pecuniária atribuída ao servidor. Então, remuneração vai englobar o vencimento acrescido de outras vantagens de ordem pecuniária. Artigo 119, os vencimentos dos cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal devem obedecer equivalência, quando suas atribuições sejam iguais ou semelhantes. Artigo 120, servidor deixará de somar a remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo os casos previstos neste estatuto. Segundo, a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos. Isso, olha lá, remuneração diária, por dia, pessoal. Quarto, 2/3 da remuneração durante o afastamento em virtude de demanda de condenação por decisão definitiva e pena que não implique na perda do cargo. Então, aí esse inciso quarto, pessoal, 2/3 da remuneração aí, quando é condenado por decisão definitiva e não implica em perda do cargo. É lógico, eu já vi aqui outros estatutos que perde total. Mas como eu explico, cada município ele tem a sua peculiaridade. Então, de repente você vai estudar aí para o município vizinho e aqui vai ser diferente, tá? Mas isso acontece. Legal? Só para chamar a sua atenção. Artigo 121, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Artigo 123, o servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Então, quando ele está em débito com a administração e ele é acometido de uma demissão, de uma exoneração, enfim, ele terá esse prazo de 60 dias para devolver ou pagar o que ele está em débito. Senão, como diz o parágrafo único, ele será inscrito o seu nome em dívida ativa, tá? Não quitação do débito. Em 60 dias, leva a inscrição do nomezinho dele, ou lá do servidor, à dívida ativa. Artigo 124, o vencimento e a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Isso aí é a famosa, como chama lá, naquela pensão alimentícia. Se o camarada não paga, tá? Aí é popularmente conhecido como pensão alimentícia. Artigo 125, nos casos de faltas sucessivas serão computados para efeito de desconto os dias de repouso
domingos e feriados intercalados. Parágrafo único. Perderá o repouso semanal remunerado o servidor que obtiver faltas não justificadas. Justificadas são abonadas, não justificadas como como faltoso. Capítulo 2 das vantagens de ordem pecuniária, seção 1, disposições gerais. Artigo 128. Além do vencimento, poderão ser concedidas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações e gratificações, que são coisas distintas, tá? Coisas diferentes que nós vamos ver mais à frente. E a 3 também, que é diferente, adicionais. Então vamos lá. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Segundo, as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos estabelecidos em lei. Então, chama atenção que as indenizações não se incorporam para qualquer efeito. Já as gratificações e adicionais poderão se incorporar, dependendo aí do que diz a lei. Artigo 129. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seguindo, seção 2 das indenizações. Artigo 130. Constitui indenizações, olha aí, diárias e transporte. Lembrando que as indenizações elas são pagas antes, no caso aí de diárias, até mesmo do servidor se deslocar. Eu, por exemplo, quando me desloco, eu já é depositado em conta antes da minha viagem, tá? Diárias, artigo 132. O servidor que a serviço ausentar-se do município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação, locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando não exigir pernoite, fora do município. Tá? Se afastou do município, não dormiu, ele devolve a metade. Parágrafo 2º. O servidor que receber diárias e não se afastar do município por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no ato da desistência. Parágrafo 3º. Na hipótese do servidor retornar ao município em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no dia útil subsequente ao retorno do afastamento. Tá? Esse finalzinho entrou aí, ele é um intruso aí. Tá? Então, ele vai para ficar 4 dias. Terminou a missão em 2, ele volta e devolve 2 dias. Subseção 2, da indenização de transporte, artigo 133, conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços fora do município, conforme dispuser em regulamento. Seção 3, das gratificações. Artigo 134. Será concedida gratificação, primeiro, pelo exercício de funções especificadas em lei. Segundo, pela prestação de serviço extraordinário. Coloquei o 5º aí, é um rol, lembrando, depois você dê uma olhada em todos que estão lá. 5º que eu botei, pelo exercício do encargo de membro de banca ou comissão de concurso. Botei o 6º adicional por tempo de serviço. Por serviço de pronto atendimento, de atendimento hospitalar e atendimento de emergência. Artigo 135. A gratificação de função será devida ao servidor que exercer cargo de chefia ou outros especificados em lei. Então, a gratificação de função. Quando será devida? Ao exercer cargo de chefia ou outros especificados em lei. Beleza? Parágrafo único. A gratificação de função será fixada em lei. E já está lá no caput. Artigo 139. A gratificação pela execução ou colaboração de trabalhos técnicos ou científicos será arbitrada pelo prefeito municipal após a conclusão dos trabalhos ou previamente, quando assim for necessário. Artigo 143. A gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva
será fixada no próprio ato que designar o servidor, observados limites previstos em decreto regulamentar. Aí cai na sua prova. A gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva será fixada em lei específica, só para pegar a gente, mas a gente não vai cair, que será fixada no próprio ato que designar o servidor. Artigo 144, o servidor terá direito adicional por tempo de serviço à razão de 1,5% por ano de serviço público municipal, incidente sobre o seu vencimento básico, ainda que investido o servidor em função gratificada ou cargo em comissão. Bora adiante, artigo 145. O servidor estável fará jus aos adicionais por conclusão de curso de forma não cumulativa, conforme percentuais abaixo elencados, calculados sobre o salário base de carreira. Bom, aqui eu já vou resumir para vocês. 30% fala de pós-graduação lato sensu, com título de especialização e no mínimo 360 horas. 40% pós-graduação stricto sensu com mestrado. E 50% pós-graduação stricto sensu, doutorado. Tá legal? 30% lato sensu, mestrado. Tá? Perdão, lato sensu 360 horas. 40% stricto sensu, aí sim, mestrado. 50% doutorado, stricto sensu também. Dá uma notada nisso aí, só para você saber esses percentuais. Liga aí, tá? É bom você até linkar no final aí. Vamos eliminar, bota 40% mestrado, 50% doutorado. Pronto, aí já matou. 30% não vai ser nenhum desses dois, você mata a questão. Parágrafo 1º. Os cursos enumerados nos incisos acima somente proporcionarão vantagens pecuniárias ao servidor estável quando forem concluídos em estabelecimento de ensino oficial reconhecido e desde que não constituam requisito para o exercício do cargo para o qual o servidor prestou concurso. É lógico. Se é requisito, ele não vai ter vantagem porque ele concluiu esse curso, já é requisito. Então, ele vai receber se não for requisito, se for curso extra. Artigo 146. O auxílio ensino é uma gratificação ao servidor que esteja matriculado, frequentando regularmente, com aproveitamento do curso oficial ou reconhecido. Parágrafo 3º. Nem tudo são flores, né, pessoal? Em caso de desistência ou abandono do curso, ficará o servidor obrigado a devolver ao erário público todo o investimento despendido pela administração municipal durante o período em que esteve frequentando o curso. Deixa eu traduzir. O seu curso ele tem 4 anos de duração, curso do servidor. Ele frequentou 3, desistiu no último. Esses 3 que a administração bancou, ele tem que devolver. Certo? Artigo 147. A gratificação de difícil acesso será concedida ao servidor que encontre dificuldade no seu deslocamento para o local do exercício de sua atividade. Então, artigo 148. A gratificação por serviço de atendimento em saúde será concedida ao servidor que labore em regimento de atendimento hospitalar, atendimento de emergência, pronto atendimento, ou em horário estendido em caráter excepcional nas unidades públicas de saúde ambulatoriais ou hospitalares, vinculadas ao SUS. Parágrafo 3º. O servidor somente fará jus a esta gratificação enquanto exercer suas atividades no regime de atendimento em saúde, nos termos do caput deste artigo. Seguindo seção 4 do salário de família, artigo 149, o salário família será concedido a todo servidor ativo, inativo ou em disponibilidade. Se tiver filho menor de 14 anos, filho inválido ou mentalmente incapaz. Então, nesses 2 casos aí, ele recebe sendo ativo, inativo ou estando em disponibilidade. Basta ter um filho menor de 14 anos ou um filho inválido ou mentalmente incapaz. Artigo 150. Quando o pai e a mãe forem servidores ativos ou inativos e viverem em comum, o salário será pago apenas ao pai.
Parágrafo 1º. Se não viver em comum, será pago ao que tiver os dependentes sob a sua guarda. Parágrafo 2º. Se ambos os tiverem, será pago um ao outro de acordo com a distribuição dos dependentes. É lógico, às vezes tem dois filhos, um fica com a mãe e um fica com o pai. Aí o pai vai receber pelo que está com ele e a mãe pelo que está com ela. Artigo 152. O salário família será pago independentemente da frequência ou produção do servidor e não poderá sofrer qualquer desconto nem ser objetivo na transação. Seção 5 do auxílio funeral. Artigo 154. Será concedido à família do servidor falecido em exercício, em disponibilidade ou aposentado, ou a pessoa que provar ter feito a despesa com o seu enterro. Auxílio funeral equivalente a até 1 mês de remuneração. Parágrafo 2º. Em caso de exercício cumulativo de cargo, o auxílio corresponderá à remuneração do cargo mais elevado. A gente viu aí, tem casos que podem ser acumulados, dependendo aí da disponibilidade de horário. Então, se ele tem um cargo, ele acumula em um, paga maior, paga melhor, será com base nesse aí que ele receberá. Título 6 das mutações funcionais, capítulo 1 do cargo e comissão e da função gratificada, seção 1 do cargo e comissão, artigo 158. O cargo e comissão é de livre nomeação e exoneração do prefeito municipal. Isso sempre chama atenção. Não depende de concurso público, tá? É de livre nomeação e exoneração. Artigo 159. Os cargos em comissão e as funções gratificadas encontram-se ordenadas por símbolos e valores nos termos de lei específica. Tá? Então, se cai na sua prova decreto, lei especial, enfim. Não. Os cargos e comissões, funções gratificadas encontram-se ordenadas símbolos e volumes e valores, os termos de lei específica. Artigo 161. O ocupante de cargo em comissão ou função gratificada submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Artigo 163. O servidor efetivo nomeado para cargo em comissão fará jus à diferença, acaso exista, entre o valor da sua remuneração acrescida de todas as vantagens, exceto os adicionais por tempo de serviço, e o da correspondente ao exercício do cargo em comissão, vedada qualquer acumulação. Seção 2 da função gratificada. Artigo 164. Função gratificada é instituída em lei para atender a encargo de direção, chefia e assessoramento. Então, para isso que ela vem, tá? Artigo 166. A gratificação será percebida cumulativamente com o vencimento. Nós vimos isso no início, tá? Que aí torna-se remuneração, beleza? Artigo 167. Não perderá a gratificação o servidor que se ausentar em virtude de férias, luto, casamento, licença, paternidade, serviço obrigatório por lei ou atribuições regulares decorrentes de seu cargo em função. Artigo 168. A vacância, ou seja, quando o cargo ficar vago, da função gratificada decorrerá de dispensa a pedido do funcionário, a critério da autoridade. Ponto. Tá? Bem objetivo. Capítulo 2 da substituição, da remoção e da permuta. Seção 1 da substituição, artigo 169, haverá substituição. 2 ocupantes de cargos de secretarias municipais ou equiparados e ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, de provimento efetivo ou em comissão. Parágrafo único. Os substitutos serão indicados pelos secretários ou equiparados, mediante documento a ser enviado ao chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo, pessoal? O prefeito. Perfeito. Artigo 170. O substituto perceberá o mesmo vencimento do substituído, sem as vantagens pessoais. Então, as vantagens pessoais ele não recebe, que é daquele servidor. Mas o vencimento do substituído ele recebe.
Seção 2. As vantagens pecuniárias decorrentes da substituição não serão objeto de incorporação. Ele trabalhou um tempo, legal? Essas vantagens, quando ele sair, não incorporarão. Seção 2, da remoção. Remoção, deslocamento do servidor estável a pedido de ofício. De ofício é na vontade da administração, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, que será feito. Primeiro, de um para outro setor, serviço, divisão ou departamento. Segundo, de um para outro órgão do mesmo setor, serviço, divisão ou departamento. Parágrafo 2º. A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada órgão, setor, serviço, divisão ou departamento. Seguindo, capítulo 3, da readaptação, lotação e relotação, seção 1, da readaptação. Readaptação nós vimos que é uma forma de provimento. Lembram disso? Então, olha aí, a definição é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Então, a partir dessa limitação, ele vai assumir um cargo que seja equiparado às limitações, que ele possa exercer no novo cargo, mesmo com as limitações que ele passou a ter. Parágrafo 2º, a readaptação será de caráter temporário enquanto perdurar a incapacidade do servidor, se for uma incapacidade temporária. Tá? A cada período de 90 dias, o servidor deverá ser submetido à avaliação médica pelo setor de saúde ocupacional, no qual será verificado se há ou não condições de retorno à função de origem. Mas preste atenção no inciso 2º, que eu falei que se for uma limitação temporária, porque se não for, olha o que diz o inciso 2º, se julgar incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Ele não tem mais condições de trabalhar. Então, ele será aposentado. Seção 2, da lotação e da relotação. Artigo 173. Entende-se por lotação o número de servidor de cada carreira e de cargos isolados que devem ter exercício em cada órgão, setor, serviço, divisão ou departamento. Artigo 174. Relotação é a transferência do cargo de carreira ou isolado de uma repartição para outra. Tá? Então, relotação, ele vai mesma de carreira ou isolada, mas ele passa de uma repartição para outra, não é da mesma repartição. Parágrafo único, a lotação e a relotação serão estabelecidos por decreto. Marca isso aí, tá? Relotação, lotação estabelecidas por decreto. Título 7 dos deveres, das proibições, da acumulação e da responsabilidade. Capítulo 1 dos deveres das proibições, seção 1, primeiro, dos deveres. Então, vamos lá. Deveres do servidor, além dos quais, ou melhor, além dos que lhe cabem em virtude de seu cargo e dos que decorrem, em geral, de sua condição de servidor público. Os deveres, que eu coloquei alguns, depois vocês deem uma olhada lá, até porque você investido no serviço público, você terá esses deveres. Primeiro, comparecer ao serviço com assiduidade, pontualidade, nas horas de trabalho ordinário e extraordinário, quando convocado, cumprir as determinações superiores, representando imediatamente e por escrito, quando forem manifestamente ilegais, guardar sigilo sobre os assuntos da administração, não pode ser fofoqueiro, representar os superiores sobre irregularidade, de que tenha conhecimento, senão vai prevaricar, o nome aí é esse. Quando você sabe de alguma coisa que você deva comunicar, porque é errado, vamos colocar assim, está infringindo lá o código, se você não fizer, você prevaricou. Testemunhar em inquéritos e sindicâncias administrativas, seguir as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, fazendo uso, inclusive, do equipamento de proteção individual sempre que exigido. Você deve ter ouvido falar em EPI, é isso aí, é esse equipamento de proteção individual, e submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente. Seguindo, seção 2 das proibições,
Coloquei algumas, depois você vai lá e lê também, tá? Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento objeto da repartição, recusar fé a documento público, praticar usura sobre qualquer de suas formas. Usura aí, pessoal, é emprestar dinheiro a juros dentro da repartição, tá? Aí o 16, utilizar pessoal ou recursos materiais de serviço público em atividades particulares. Capítulo 2, botei da acumulação, artigo 177, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo único, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada, até falei lá, a compatibilidade de horários, a comprovação. Tá? Tem alguns casos aí que são 2 de professor e técnico ou científico, 2 de médico, privativos de médico, né? Pode acumular. Tá? Nos demais casos não poderá. Legal? Fechamos a nossa quarta aula, avançamos bastante, vamos para a nossa questão. Lembrando a vocês, você não pode esquecer, o e-book já está pronto e disponível para você. Está aqui no link, o link na descrição do vídeo, o e-book, o link para você adquirir o e-book. São 50 questões de lei orgânica e 50 questões de estatuto, tá? Com gabarito, referência lá, as explicações quando necessárias. Então, vale a pena você adquirir para você estar treinando. Tá? A sua prova, isso aqui é conhecimento específico, você lê, não adianta, você tem que fazer questões. Então, vai lá aqui na descrição, eu vou deixar o link. Bom, pausa o vídeo, resolva a questão. Eu já estou voltando com a explicação e com o gabarito. Pausou aí? Já resolveu? Então, vamos junto aí responder a questão. Primeiro, ele pede para você marcar a correta, tá? A respeito do Estatuto de Resende. Então, vamos ver a letra A. Em seguida, a gente vê a alternativa e a resposta, tá? Então, diz que os cargos em comissão e as funções gratificadas encontram-se ordenadas por símbolos e valores, nos termos de lei complementar. Eu quero a correta, tá? A nossa base está no artigo 159, que diz que os cargos em comissão, ordenados por símbolo nos termos de lei específica. Ele fala na alternativa que é por lei complementar. Então tá tudo certinho, mas quando chegou no final, ele errou, ele deixou a questão errada, tá? Então aí, ó, estão vendo, né? Lei complementar que está aí, mas o artigo ele fala em lei específica. Então não é essa que eu quero. Vamos seguir para B, que diz que a remuneração corresponde ao vencimento sem acréscimo de outras vantagens de ordem pecuniária atribuída ao servidor. Bom, a nossa base está no artigo 118, que diz exatamente o contrário da opção. A remuneração correspondente ao vencimento acrescido de outras vantagens. A nossa opção diz que sem acréscimo. A letra B, então, está incorreta também. A letra C, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. A letra C está no artigo 121 e diz exatamente como está na opção. Bem objetiva lá, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre o provento. Então, aqui, o nosso gabarito é a letra C. Mas vamos dar uma olhada na letra D para identificarmos o erro. A letra D, ele fala o seguinte, presta atenção, a readaptação será de caráter permanente, ainda que perdure a incapacidade do servidor. No artigo 172, parágrafo 2º, ele diz exatamente o contrário, a readaptação será de caráter temporário, enquanto perdurar a incapacidade do servidor. Ele aqui diz que será permanente, tá? Não, será temporário. Olha aqui, temporário enquanto perdurar a incapacidade do servidor. Então, o nosso gabarito aí ficou sendo a letra C. Tá legal? Letra C, gabarito da questão. Pessoal, mais uma vez eu só tenho a agradecer por você estar aqui. Te convido de novo para você se inscrever,
ativa o sininho, as notificações, dê o seu like, é muito importante para a gente, você ajuda muito ao canal crescer e compartilha também o conteúdo. Não esqueça que eu vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir o e-book e assim poder treinar mais para a sua prova. O e-book 50 questões de lei orgânica, 50 questões de estatuto, gabarito, referência, explicação, enfim, você vai gostar pra caramba. Fechamos aqui a nossa quarta aula, tá? Um forte abraço do professor Gabriel Velasco do IASE, trabalhando para a sua aprovação. Vou deixar aqui o nosso Instagram, que é o @instituto.iase.oficial. A gente está vindo aí também no TikTok, tá no Facebook e colocaremos aqui para que você consiga nos achar. Tá bom? Forte abraço, ó. Nos vemos em breve. Tchau.